Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é literatura e crítica literária. Quando nós pensamos em literatura, uma noção do senso comum, que normalmente é compartilhada por todos nós, é de que tudo aquilo que é escrito é literatura. O grande problema dessa concepção é que as coisas escritas nem sempre têm um enfoque artístico. Na verdade, quando a literatura entra em cena, existe um tratamento artístico que é diferente do que nós vamos encontrar, por exemplo, em textos escritos cujo tema seja, por exemplo, um estudo médico, um estudo científico ou um estudo acadêmico. Nesse sentido, a gente já percebe que literatura, ou o termo literatura associado às artes, não pode ser tomado como simplesmente tudo aquilo que é escrito. Algumas coisas que estão escritas, estão publicadas, não são necessariamente literatura. Então, como é que a gente vai entender, ou pelo menos separar o que é literatura de todo o resto, né, de textos que circulam no nosso mundo? Pensando numa noção moderna de literatura, a gente entende que a crítica literária, ou seja, um conjunto de conhecimentos especializados, é capaz de nos dizer o que é literatura e o que não é literatura. Essa discussão não é muito simples e ela existe muito antes de nós termos acesso à escrita como a gente a conhece hoje. Por exemplo, quando nós vemos um exemplo de declamação poética, nós estamos em contato com algo que não depende necessariamente do texto escrito. Era isso que acontecia na Grécia Antiga. Quando os primeiros poetas compunham os seus textos, essa composição não dependia, em nenhum sentido, do texto escrito, formalmente, num papel, como nós entendemos hoje, né, que seja necessário para que exista literatura. A literatura no mundo antigo, ela existe a partir da oralidade, né? As declamações, as encenações teatrais, os registros, né, mentais, de memória, é que configuram isso tudo que se diz como literatura. E a crítica literária, no mundo antigo, também já se preocupava em definir, em conceituar a literatura. Porque, afinal de contas, essas manifestações do espírito, as declamações de poesia, as contações orais que um grupo fazia para outro grupo, ou mesmo as encenações teatrais, isso tudo estava fora de alguns princípios de utilidade que norteavam a vida no mundo clássico, no mundo antigo. Então, a crítica literária, ela tem a sua matriz, a sua origem, lá nesse mundo. Os gregos antigos já se preocupavam em dizer, afinal de contas, formalmente, o que eram essas manifestações do espírito, né? Que deveriam atender a uma necessidade humana que não era necessariamente imediata ou meramente comunicativa. É aí que aparece um dos grandes nomes da literatura clássica e da crítica literária clássica, que é o Aristóteles. O Aristóteles, junto com alguns outros filósofos e críticos literários que o seguiram, criou os conceitos iniciais da literatura. A preocupação do Aristóteles era principalmente com o texto de teatro, que era uma manifestação que para ele se separava ou se diferenciava de tudo aquilo que se fazia em termos de linguagem no seu tempo. Então, as considerações que o Aristóteles nos apresenta desde o mundo antigo ainda valem para muitos encaminhamentos que nós damos hoje para a discussão que tenta definir o que é literatura. Mas como essa resposta não é muito simples, né? A crítica literária vem tentando responder a isso desde, como eu disse, essas manifestações antigas, a gente precisa de uma reflexão um pouquinho mais aprofundada e que leve em conta que não existe um conceito de literatura. O conceito de literatura estável que nós temos é esse do senso comum. Mas, infelizmente, para especialistas, esse conceito não é, vamos dizer assim, suficiente. Nós precisamos de mais do que isso. A noção de literatura está diretamente relacionada à arte, pois a literatura é compreendida, de modo geral, como exercício artístico da linguagem. Então, como nós vimos, a literatura é uma manifestação artística que depende da linguagem. A linguagem é a matéria-prima do exercício literário. E qualquer produção literária, seja oral, seja escrita, depende necessariamente de um uso da linguagem que não vai ser o uso